nos capítulos 21 ao 26 de Gênesis. A jornada de Abraão é marcada por promessas divinas cumpridas, desafios superados e uma fé inabalável. Desde o nascimento de Isaque até os momentos de provação e alianças renovadas, testemunhamos a perseverança de Abraão e a manifestação da mão de Deus em sua jornada. Se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho para ser lembrado de novos vídeos. Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falará. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu, e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz, e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu, e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco. Pois ela disse: Em que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e lhe disse: Em que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque ficou, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo que tu fazes. Por isso, agora, jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho, mas, de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo, e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto.
E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: O que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: Destas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso, chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim, eles fizeram um pacto em Berseba, e então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou Abraão, e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos, e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Daqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. E então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Daqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele. Porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos, e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto, e Abraão foi e tomou o carneiro, e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová-Jiré, como se diz até este dia, e no monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa, e não negaste teu filho, teu único filho. Em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E depois destas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor. Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quimoel, o pai de Arã. E Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, e estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá,
e Gaã, e Taás, e Maaca. Capítulo 23. E Sara tinha 127 anos de idade, e estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e Abraão veio lamentar por Sara, e chorar por ela. E Abraão levantou-se de diante de seu corpo, e falou aos filhos de Et, dizendo: Eu sou um estrangeiro e peregrino convosco, ou dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. E os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe poderoso entre nós, na escolha dos nossos sepulcros, sepulta a tua falecida, ou ninguém de nós reterá de ti seu sepulcro, para que possas sepultar a tua falecida. E Abraão levantou-se e curvou-se diante do povo da terra, aos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha falecida distante da minha vista, ouvi-me e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele possa me dar a caverna de Macela, que ele tem, que está na extremidade do seu campo, pois não importa o preço que custe, ele me dará como posse para lugar de sepultamento entre vós. E Efrom habitava entre os filhos de Et, e Efrom, o Eteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, e a caverna que está nele, eu a dou para ti, ou na presença dos filhos do meu povo eu te dou, ou sepulta a tua falecida. E Abraão curvou-se diante do povo da terra. E ele falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: E mais se tu o deres, te suplico, ouve-me, dar-te-ei dinheiro pelo campo, toma-o de mim, e eu sepultarei ali a minha falecida. E Efrom respondeu a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra vale 400 siclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Por isso, sepulta a tua falecida. E Abraão ouviu a Efrom, e Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. E o campo de Efrom, que estava em Macela, que estava diante de Manre, o campo e a caverna que estava nele, e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmados para Abraão como possessão na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam no portão da cidade. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macela, diante de Manre, que é Hebrom na terra de Canaã. E o campo, e a caverna que está nele, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultamento. Capítulo 24. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: Rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa. E eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu, e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à minha terra, e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: E se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? E Abraão lhe disse: Cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, e da terra de minha parentela, e que falou comigo, e que jurou para mim, dizendo: Vá a tua semente eu darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá.
E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre deste meu juramento, somente não leves o meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelôs dos camelôs do seu senhor, e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou, e foi à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelôs se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser, me inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia, e ela desceu ao poço, e encheu seu cântaro, e subiu. E o servo correu para encontrá-la, e disse: Permite-me, rogo-te, beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre sua mão, e lhe deu de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Eu também tirarei água para os teus camelôs, até que tenham bebido. E ela se apressou e esvaziou o seu cântaro no coxo, e correu novamente para o poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. E o homem estava admirado de vê-la, e ficou em paz, para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que, quando os camelôs haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de meio ciclo de peso, e 2 braceletes para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem tu és filha? Dize-me, suplico-te. Há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse além disso a ele: E nós temos tanto palha quanto forragem suficientes, e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça, e adorou ao Senhor. E ele disse: E bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu, e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e seu nome era Labão, e Labão correu até o homem, junto ao poço. E aconteceu que, quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé junto aos camelos diante do poço. E ele disse: Vem, bendito do Senhor. Por que estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa, e lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e ele desatou os seus camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar seus pés, e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer, mas ele disse: Não comerei, até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: Fala. E ele disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande,
E ele lhe deu rebanhos, e gado, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos e jumentos. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho a meu senhor quando ela já estava velha, e a ele deu ele tudo o que possui. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Mas tu irás à casa de meu pai, e à minha parentela, para tomar uma mulher para meu filho. E eu disse ao meu senhor: Vi se porventura a mulher não quiser me seguir. E ele me disse: Do Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela, e da casa de meu pai. Então tu estarás livre deste meu juramento, quando fores à minha parentela, e se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço, e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água, e acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber. E ela me disser: Bebe tu, e eu tirarei também para teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no seu ombro, e ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse: Permite-me que eu beba, rogo-te. E ela se apressou, e baixou seu cântaro de seu ombro, e disse: Bebe, e eu darei de beber também aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei, e disse: De quem tu és filha? E ela disse: Da filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu, e eu coloquei o brinco sobre a sua face, e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça, e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com meu senhor, dizei-me, e se não, dizei-me, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: Da coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vai. E deixa que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se à terra. E o servo trouxe joias de prata, e joias de ouro, e vestes e os deu a Rebeca, e ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. E eles comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite. E se levantaram de manhã, e ele disse: Enviai-me a meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram: Deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso, ela irá. E ele lhes disse: E não me detenhais, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Enviai-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram: Chamaremos a donzela, e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca, e lhe disseram: Tu queres ir com este homem? E ela disse: Eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. E eles abençoaram Rebeca, e lhe disseram: Tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou, e suas donzelas, e montaram em seus camelos, e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca, e foi pelo seu caminho.
E Isaque veio do caminho do poço Bir-Lahai-Roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos, e viu, e eis que os camelôs estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque, desceu do camelo. Pois ela havia dito ao servo: que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: é meu senhor. Por isso, ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa. E ele a amou, e Isaque foi confortado após a morte de sua mãe. Capítulo 25. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura. E ela lhe gerou Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas, que Abraão tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. Então Abraão entregou o espírito, e morreu em boa velhice, um homem velho, e cheio de anos. E foi reunido ao seu povo. E seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manre. No campo que Abraão comprou dos filhos de Et, ali foi Abraão sepultado, e Sara, sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço Bir-Lahai-Roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias, e pelas suas fortalezas, ou 12 príncipes de acordo com suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú.
E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando ela os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele, e disse: e não desças ao Egito. Habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti, e à tua semente, eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Bela é minha irmã, pois ele temia dizer: Bela é minha esposa, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque, e disse: eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste: ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: porque eu disse: para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: do que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Porque ele tinha posses de rebanhos, e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Porquanto, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali, e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale,
e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram um outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então, Abimeleque foi até ele de Gerar, com Alzate, um de seus amigos, e ficou, o capitão-chefe de seu exército. E Isaque lhes disse: por que vindes a mim, visto que vós me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram, e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado, e lhe disseram: nós encontramos água. E ele chamou-o Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho para ser lembrado de novos vídeos.